Setor Público e Política Fiscal, parte 5, a política fiscal. Quando nós falamos sobre execução da política fiscal, nós vamos utilizar aqueles instrumentos, que é basicamente gastos e arrecadação tributária, tributação, basicamente receitas, e eu vou ter, de acordo com meus objetivos, eu vou ter uma forma de executar essa política e vou ter determinados impactos sobre a economia. Quais são exatamente eles? Eu posso ter uma política fiscal expansionista. Aqui o objetivo está relacionado ao crescimento econômico e alto nível de emprego, ou seja, redução do desemprego. Como que essa política é executada? A base dela são os aumentos de gastos, que vão ter impacto sobre a demanda agregada por meio do multiplicador keynesiano de gastos, aquele efeito que a gente tem, quando aumentam os componentes da demanda agregada, impacto sobre o consumo e o processo de aumento dos gastos mais que proporcional que a variação daquele componente inicial e que tem, portanto, ali consegue estimular a atividade econômica, gerar mais empregos, incentivar os investimentos e o consumo, dependendo do nível de capacidade ociosa que a economia se encontra, Ela vai ter ali, dependendo do nível, vai ter também um impacto sobre o nível de preços. É muito comum uma política fiscal expansionista gerar inflação. A outra forma de promover a política fiscal expansionista é por meio da redução de tributos. Aí, neste caso, vou ter um impacto, se eu mexo nos tributos diretos, de aumentar a renda nacional disponível para consumo, Isso vai ter ali impacto sobre o consumo, sobre os investimentos, por aí afora. E se eu mexo nos tributos indiretos, que seria basicamente sobre mercadorias e serviço, vou ter impacto de redução do preço desses produtos e, portanto, um aumento do poder de compra da população. E veja que interessante, no caso da redução dos tributos indiretos, sobre produtos e serviços, eu não vou ter impacto imediato sobre o preço dos produtos, porque eles tiveram uma redução do seu preço. Então, quando vier o aumento de demanda por conta do maior poder de compra das famílias e das empresas, isso vai ser ali equilibrado, e a pressão inflacionária que a gente diz, ela vai ser muito pequena ou, em determinados casos, até zero, nula ou até negativa. E a política fiscal contracionista? Aqui, o objetivo de uma política fiscal contracionista é a estabilidade econômica, seja para controlar a dívida pública, esse é um dos objetivos, seja para controlar a inflação. E ela tem duas formas de ser executada, sendo uma redução dos gastos públicos, que a gente chama de ajuste econômico ou ajuste fiscal, aperto fiscal, é muito comum essa expressão, e que vai ter o efeito multiplicador inverso ali sobre a demanda agregada e vai ter uma contração da demanda agregada. Como eu disse, ela vai ter impacto sobre o nível de preços e vai gerar um excedente de resultado primário e fiscal do país e vai controlar a dívida pública. Outra forma seria por meio do aumento dos tributos. Aqui o objetivo vai ter impacto sobre o nível de preços, aumentar os tributos. Se for sobre as mercadorias e serviços, os produtos vão ficar mais caros, então pode aumentar a inflação. Se for sobre os impostos diretos, vai retirar a renda disponível para consumo, então a gente vai ter ali uma contração da demanda agregada por conta disso. Isso por si só ajuda a controlar a inflação. Quando tem um aumento dos tributos, o objetivo dificilmente é controlar o nível de preço. Nesse caso, está mais relacionado com o controle das contas públicas, com aumento do resultado primário para controlar a dívida pública. E aí a gente pode pensar, qual é o limite de aumento da carga tributária de um país. Pode pensar, muitas pessoas que pensam, então aumenta a carga tributária, que daí o governo vai poder fornecer mais bens e serviços para a população, mas isso tem um limite. E é o que a gente vê expresso na curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? É uma representação entre o volume de arrecadação de um país, de um estado, e o percentual, a carga tributária que o país possui. Então, vamos analisar esse gráfico aqui. Num primeiro momento, se eu tenho uma carga tributária de zero, qualquer carga tributária que eu coloco, qualquer alíquota que eu coloco, vai gerar alguma arrecadação. Então, do zero para alguma coisa, eu tenho um aumento da minha arrecadação.
todos concordamos com isso, né? Vamos para o extremo, que seria uma carga tributária de 100%. Qual seria o impacto de uma carga tributária de 100%? Bom, se tudo que você produz, ganha, é tomado pelo Estado, você não tem incentivo nenhum para produzir, nem para trabalhar. Então, seria zero produção, zero arrecadação. Mas há de convir que quando eu reduzo essa carga tributária de 100% para alguma coisa menos, eu vou ter ali um estímulo para as pessoas trabalharem, produzirem e, portanto, eu tenho alguma arrecadação tributária. Então, no nível máximo de alíquota, reduzir a carga tributária, eu tenho aumento de arrecadação. E no nível mínimo, aumentar a carga tributária, eu tenho aumento de arrecadação. Isso nos leva a concluir que existe um ponto de junção, né? um ponto de inflexão nessa alíquota de carga tributária, em que a partir daquilo, aumento das alíquotas passam a se representar queda da arrecadação tributária. Então, nós teríamos aqui uma alíquota máxima e, nesse ponto, para aumentar, qualquer aumento, né, de carga tributária, nós vamos ter queda da receita. Então, por exemplo, se estiver atuando nessa alíquota aqui, nesse T3 aqui, e precisar aumentar a receita tributária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir carga tributária, tá? Por quê? Aí eu aumento a minha arrecadação. Todo mundo concorda que existe esse limite. O ponto principal é saber qual é exatamente esse ponto de inflexão, né? A grande dúvida é qual é esse ponto de inflexão. Tem um estudo recente aí, posterior à década de 2010, de dois economistas, um casal de economistas de sobrenome Homer, né? Que analisaram nos Estados Unidos e chegaram à conclusão que esse ponto de inflexão é de aproximadamente uma carga tributária de 33% da economia. Acreditava-se que era maior esse percentual, que era por volta de 60%, mas o estudo deles comprovou que seria no máximo 33%. Bom, pessoal, é isso sobre política fiscal. Bons estudos e até a próxima aula.